segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 15, nos diz a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todo cristão é conhecedor desse texto. Todos nós conhecemos esta passagem da Escritura Sagrada. E nós sabemos que aqui Paulo está aconselhando Timóteo, orientando Timóteo, e ele vai trazer algumas características, algumas exigências para a vida de um obreiro, para a vida de alguém que trabalha para o reino de Deus. E uma das exigências é que o obreiro deve se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que também maneje bem a palavra do Espírito, a palavra da verdade, a palavra de Deus. Nascera em nosso coração o desejo, a vontade de trazer uma série de vídeos voltado ao estudo da palavra de Deus, voltado ao estudo das Sagradas Escrituras. Porque uma coisa que é necessária para o obreiro, para a obreira, para o pregador e pregadora do Evangelho de Cristo é manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a Bíblia Sagrada. Lembramos que em uma certa ocasião, quando o oficial da rainha de Candace ia em seu carro, em sua carruagem, e lia um pergaminho, lia um rolo que continha uma porção do livro do profeta Isaías. E Felipe, impulsionado, direcionado, guiado pelo Espírito Santo, vai correr até aquele homem e fazer a seguinte indagação: entendes tu o que lê? E obviamente aquele homem estava lendo com desejo, com anseio, com vontade de entender e compreender o texto que lia, mas ele não estava tendo uma compreensão plena, exata daquilo que lia. Felipe, guiado pelo Espírito Santo, vai trazer uma interpretação, vai explicar aquilo que o texto estava a tratar. E a interpretação e a aplicação foi tão profunda que o homem converteu-se a Cristo, entregou sua vida a Jesus Cristo e fora batizado para a honra e para a glória de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui a necessidade do obreiro, da obreira, pregador, da pregadora, manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a Bíblia Sagrada. Por isso, nascera em meu coração esse desejo, esse propósito de compartilhar aquilo que, pela graça de Deus, nós aurimos para a nossa vida, nós alcançamos através de cursos, através de estudos, através de horas e horas de dedicação. E até hoje fazemos isto, estudamos, procuramos compreender a palavra de Deus. Então, eu quero estar compartilhando com cada um de vocês conteúdos voltados ao estudo, ao ensino da palavra de Deus. Eu quero estar trazendo uma série de vídeos, uma série de conteúdos voltado à interpretação de alguns textos. A Bíblia, irmãos, ela é a infalível
inerrante palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém erro. A Bíblia, ela está isenta de erro. No entanto, existem textos na Bíblia que aparentemente se contradizem. Aparentemente, há textos que aparentam se contradizer, mas na verdade não há contradição. O que requer muitas das vezes é um estudo aprofundado, um estudo cauteloso para que haja uma melhor compreensão do texto. Então eu estarei postando vídeos voltados ao estudo da palavra de Deus, de uma forma prática, de uma forma bem didática para a sua compreensão. Então nós estaremos fazendo aquilo que nós chamamos de hermenêutica e exegese, que é quando procuramos compreender o texto à luz de alguns pontos, como o seu contexto, quem foi o escritor, quem seria a pessoa que iria receber aquele escrito, contexto geográfico, contexto histórico, cultural, tudo isso é necessário para uma melhor compreensão do texto. É claro, uma vida regada de jejum e oração é indispensável para a vida de qualquer obreiro e obreira, pregador e pregadora do Evangelho de Cristo. No entanto, um estudo minucioso, um estudo cauteloso também é de suma importância para a nossa vida como ministros do reino de Deus, dispenseiros da graça de Deus. Mas antes de nós partirmos para um estudo prático, onde eu estarei na prática trazendo alguns textos que aparentemente se contradizem, trazendo alguns textos que algumas vezes são mal compreendidos, mal interpretados, são mal aplicados. Tudo isso eu estarei esclarecendo através desse estudo. Já quero de antemão deixar bem claro que o meu objetivo, o nosso objetivo com esse trabalho não é de forma nenhuma desfazermos, desmerecermos aquilo que você aprendeu com seu pastor, com seu líder, com seu conselheiro. Não, de maneira alguma. O meu intento, o meu objetivo é agregar ao seu ministério, à sua vida, aquilo que Deus nos agraciou pela sua bondade, pelo seu amor. Mas antes de nós irmos para a parte prática do estudo da exegese, da hermenêutica bíblica, eu quero pontuar algumas coisas de suma importância. Já que nós vamos estudar a Bíblia, já que nós vamos estudar a palavra de Deus, nada melhor do que primeiramente nos familiarizarmos com a Bíblia, com a sua história, com o que a Bíblia passou até chegar em nossas mãos, porque é de suma importância a gente começar pelos primeiros passos, a gente começar pelos primeiros degraus. Então, como é de saber, eu creio que hoje todo cristão sabe disso, a Bíblia, originalmente, ela não foi escrita na nossa língua. Originalmente, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O Velho Testamento, ele está sendo a maioria, o que predomina no Antigo Testamento é o idioma hebraico. Algumas palavras, algumas expressões aparecem em aramaico. O Novo Testamento, por sua vez, está escrito no grego koiné. O grego koiné, que não é o grego clássico, o grego dos eruditos, dos filósofos, não. Koiné é um termo que significa simples, comum, ou seja, o grego koiné era a língua simples, a língua do povão. Era uma língua que todos falavam, não era uma língua clássica, uma língua erudita. Então, o Velho Testamento, ele predomina a maioria dos seus textos em hebraico.
apenas algumas porções aparecem em aramaico. Essas porções que aparecem em aramaico, elas se encontram, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo 12 e 26. Também temos no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 4, e no capítulo de número 7 e no versículo 28. Também nós temos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10 e no versículo de número 11. Então, esses textos que eu acabei de citar são alguns textos que aparecem algumas expressões, algumas palavras em aramaico. O restante do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, o que predomina é o hebraico quadrático, o hebraico antigo, que não é o hebraico moderno, o hebraico atual usado no estado de Israel. E na escrita bíblica nós vamos ter dois textos em hebraico. Nós vamos ter o hebraico massorético, nós vamos ter o hebraico que é o Pentateuco Samaritano. Então, esses pormenores, irmãos, são de suma importância para a compreensão do leitor. Porque quando o leitor tem em mente que os textos originais, que os textos antigos não são escritos na nossa língua, no nosso idioma, então nós paramos e entendemos que há algumas expressões, há algumas palavras que muitas das vezes há um pouco de divergência quando são traduzidas para o português. Então, o Novo Testamento é todo em grego koiné. Outra coisa interessante sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela foi escrita em um período de 1.500 anos, 1.600 anos. E a Bíblia, ela tem um autor, que é Deus, e aproximadamente 40 escritores. Um autor, que é Deus, e 40 escritores. Então a Bíblia teve aí um período de 15 séculos para ser composta, para ser formada. O período do Antigo Testamento levou 1000 anos para ser escrito. 1000 anos para ser escrito. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há o que é chamado de período interbíblico, que é quando há um espaço de 400 anos que Deus esteve em silêncio, Deus esteve em silêncio para com seu povo. Após esses 400 anos, vem o Filho de Deus, vem Cristo, e daí, após a morte e ressurreição de Cristo, após a igreja passar a pregar o Evangelho, os escritos do Novo Testamento começaram a ser escritos. É de importância ressaltar que os livros do Novo Testamento não foram escritos nos primeiros dias do ministério terreno de Cristo. Não. Houve um período para que os livros fossem começados a ser escritos. Jesus morreu no ano 33. Há livros que foram começar a ser escritos ali por volta do ano 55, do ano 57. Então, houve um período, não foi de antemão ali no ministério terreno de Cristo. Então, isso é de suma importância para a nossa compreensão dos textos sagrados. A Bíblia, ela está composta por dois testamentos. O Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, e o Novo Testamento, que é composto por 27 livros. O Antigo é composto por 39 livros e o Novo por 27 livros. Esta é a divisão da nossa Bíblia como nós conhecemos,
que é a palavra de Deus. Aí você pode me perguntar, mas irmão, por que estudarmos a história da Bíblia? Quando você faz o curso básico em teologia, você estuda a matéria de bibliologia. A matéria de bibliologia, ela não vai te capacitar ou te preparar para você ter uma base, uma noção para a interpretação de textos. Não. A bibliologia, ela vai te ensinar, ela vai te trazer toda a história que a Bíblia passou, os seus primórdios, a origem do nome, o processo da canonicidade, sobre os escritores, sobre a inspiração. Você vai estudar, no bojo da bibliologia, você vai estudar a escritura, não a interpretação em si, mas todo o processo da criação dos textos sagrados. É muito interessante estudar bibliologia, porque você passa a conhecer a Bíblia, a história da Bíblia, sobre os seus escritores, sobre o contexto histórico, cultural, geográfico, tudo isso nós iremos ver em partes quando nós estivermos estudando de uma forma prática a interpretação de alguns textos da Bíblia. Mas eu acho, irmãos, de suma importância fazer-se uma introdução. Esse primeiro vídeo e o nosso segundo vídeo ainda vai ser um vídeo introdutório, um pouco de bibliologia, embora os demais vídeos vão ser vídeos práticos, onde eu na prática estarei escolhendo um texto e desse texto eu estarei fazendo uma exegese, uma hermenêutica e mostrando para os irmãos o verdadeiro sentido, o que o escritor tinha em mente quando escreveu aquele texto, por que escreveu, para quem escreveu. Tudo isso nós iremos aprender com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para o crescimento da nossa vida espiritual. Então, eu estou trazendo aqui uma introdução à bibliologia, embora o nosso conteúdo não vai ser voltado tanto à bibliologia, é mais a hermenêutica e a exegese. Mas é bom a gente conhecermos um pouco a história da Bíblia, um pouco sobre como a Bíblia passou a existir, como foi o processo da criação desse livro tão precioso, tão importante para nós, que é a palavra de Deus. Então, só relembrando, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, aramaico, melhor dizendo hebraico, aramaico e grego. A língua predominante é o hebraico, o aramaico é algumas porções que aparecem, torna a repetir, que são no livro de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 8, no capítulo 6, versículo 18, no capítulo 17, no versículo 12 ao 26. E no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, ou no capítulo 2, no versículo 4, capítulo 7 e versículo 28. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 11. Então são pequenas porções, são pequenas expressões, palavras que foram inseridas em aramaico. O predominante é o idioma hebraico. O Novo Testamento foi escrito todo em grego koiné. Koiné, um termo que significa comum, significa simples, ou seja, a língua do povo, a língua do povão. Então, espero que essa introdução possa ajudar você a despertar e a entender a necessidade de você manejar bem a palavra de Deus. Existem textos, irmãos, na Bíblia que não há como negar. Aparentemente se contradizem. Aparentemente há contradições entre eles. Há textos que parece que há uma dissonância tão grande entre um escritor e outro escritor. E tudo isso nós estaremos vendo nos conteúdos que estaremos postando, nos conteúdos que estaremos gravando. Então, eu peço que você dedique a sua vida a estudar a palavra de Deus, a estudar a Bíblia Sagrada. Não apenas de uma forma devocional. Não, faça a sua leitura devocional, faça a sua meditação devocional, mas tire um tempo
para você estudar a Bíblia, estudar os textos, se puder ler um comentário expositivo, comentário exegético, ler um léxico, ler um dicionário, tudo isso ajuda na compreensão da palavra de Deus. Torna a repetir. Obviamente que uma vida regada de jejum e oração e leitura da palavra é de suma necessidade na vida do cristão, na vida do obreiro, na vida da obreira. Mas também o estudo da palavra de Deus, o estudo da Bíblia de uma forma sistemática, de uma forma teológica, só tem a ajudar o seu ministério, a sua vida como servo e serva de Deus a crescer. Então que Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar o teu ministério. No nosso próximo vídeo nós estaremos dando continuidade a essa introdução à bibliologia, embora nós não vamos se atentar, se deter tanto no estudo da bibliologia, mas eu quero trazer alguns pormenores. No próximo vídeo eu estarei trazendo a origem do nome Bíblia, como tudo começou. Nós estaremos fazendo um estudo maravilhoso, um estudo profundo, um estudo edificante para a sua vida, para o seu ministério, para a sua chamada, para a honra e para a glória de Deus. Então eu já te convido para no próximo conteúdo você estar conosco, sempre com a Bíblia, um caderno, uma caneta, para você estar anotando aquilo que você achar de suma importância para a sua vida. Então fique com Deus, até o nosso próximo encontro, assim querendo o eterno Deus. Deus abençoe tua vida, abençoe teu lar e tua família. Até o próximo encontro, permitindo o eterno Deus. Shalom. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.